Muito bem, muito bem. Existe um ponto arquimédico. Esse ponto arquimédico, segundo Mário Ferreira dos Santos, ultrapassa o nosso conhecimento. Em que sentido ultrapassa o nosso conhecimento? No sentido de que independe de nós. Por independer de nós, é ontico e ontologicamente verdade. É ontico e ontologicamente verdadeiro. Esse ponto arquimédico é a primeira tese da filosofia concreta, onde o Mário disse que alguma coisa há e o nada absoluto não há. A primeira tese da filosofia concreta, ela é incontestável. Por mais que você seja um nihilista, um absurdista, um relativista, é impossível, não tem como negar o ponto arquimédico. Alguma coisa há. Se alguma coisa há, o nada na sua absolutidade é simplesmente impossível. Porque absoluto implicaria todo o poder. E o nada enquanto absoluto é absurdo, porque nada pode. O nada absoluto, nada pode. O nada absoluto é impossível. Porque é a primeira tese que transcende o eu e o outro. Há alguma coisa é uma verdade. Na verdade, é a verdade metafísica, ontológica, incontestável. Então, se alguma coisa há, o nada absoluto não há. O que seria o nada absoluto? O nada absoluto seria a total ausência de alguma coisa. O absolutum seria o vazio absoluto e total. Tentar pensar isso é simplesmente impossível. Tente pensar. O nada absoluto. O vazio total. Tente desligar tudo. Impossível. Se você perguntar para qualquer pessoa, a nível ordinário, a nível comum, tente pensar no nada absoluto. Muitos, eu já fiz esse teste, vão dizer, eu pensei numa grande escuridão. Mas veja, a grande escuridão é alguma coisa. Eu pensei numa totalidade esbranquecida. Ainda é alguma coisa. Alguma coisa sempre haverá. O nihilista, ele vai assumir alguma coisa. Ele vai assumir algo que há. Por mais que ele diga, o que há é apenas desespero. Mas ele irá assumir a primeira tese. Então, quando nós afirmamos, gente, que alguma coisa há, afirmamos a presença do ser. Afirmamos a presença de tudo que há. É uma tese englobativa. E aqui entra o quadrante. Alguma coisa há.
Só que o que há pode ser relativizado, não no sentido relativista, relativizado no sentido de relativo. Relativo no sentido de ser finito. Alguma coisa há. O que há? Há a minha pessoa que está vendo coisas que está à minha frente. Então eu posso, de modo relativo, ver aquilo que eu chamo na filosofia o quadrante de coisas que há de modo preliminar. Quando você abre seus olhos e acatamenta de modo vestimental o mundo aí, quando você direciona a realidade, você vai perceber a tese do Mário reverberando a todo momento. Algo há, algo há, algo há, algo sempre há. Mas temos que chegar no ponto ultimacional. E aqui a primeira tese da filosofia concreta coaduna com a filosofia quadrante. Por quê? Porque o que há de modo último é o quadrante. Se alguma coisa há dentro de algum desses princípios quadrantizantes. Isso é apodítico. Então, da mesma forma que a primeira tese da filosofia concreta do Mário Ferreira dos Santos se levanta de modo independente de nós, o quadrante também se levanta de modo independente de nós. Independente de quem você seja, independente do que você pense, independente do que você faça, não tem como negar o quadrante. Então, alguma coisa há, e o que há de modo útil. Tudo que há possui suas preliminaridades? Possui suas preliminaridades. Mas tudo que há de modo ultimacional no quadrante. Então, o quadrante, ele é axiomático. Eu usei o termo aí, protonotário. O que seria isso? Proto significa primeiro, significa principal. Notário vem de notariedade. Notório. Aquilo que está evidente. Então, por que eu chamo de os 4 princípios? Porque é proto. O primeiro princípio é proto. O segundo princípio é proto. O terceiro princípio é proto. O quarto princípio é proto. E sua primaridade principial, e por ser principial é principal, é a notariedade, é a ultimacidade, é o grau hierárquico útil que coaduna com a tese do Mário. Se alguma coisa há nos 4 princípios últimos. Os 4 princípios últimos fundamenta, enriquece, enobrece a primeira tese da filosofia concreta. E todas as outras teses do Mário continuará coadunando com a primeira tese. Se coaduna com a primeira tese, coaduna com o quadrante. Então, todas as teses da filosofia concreta coadunam-se com o quadrante. Todas.
Então eu poderia pegar aqui tese por tese e demonstrar ela na filosofia quadrante. Quando eu digo na filosofia quadrante, nos axiomas. Aqui vem outro ponto, né? A filosofia quadrante é axiomática. Ela é axiomática no sentido de que eu não preciso demonstrar, porque ela é mostrável. O que eu demonstro é o meu aprofundamento do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto princípio. Isso eu preciso demonstrar. Mas os quatro princípios em si não necessita de demonstração. É mostrativo. E por ser mostrativo, é axiomático. O que seria um axioma na filosofia? É aquilo que é evidente e é verdadeiro, de modo mostrativo. Porém, se é demonstratível, não necessita de demonstração. Eu não preciso demonstrar que é mostrável. Por isso não tem como negar o quadrante. Não tem como negar. A verdade axiomática. O valor de cada axioma. Então a filosofia quadrante, os quatro princípios últimos, são princípios mostráveis, são sentenças mostráveis que não precisa do esforço do ratio. Está aí. É mostrativo. Além de ser axiomática, a filosofia quadrante, os quatro princípios últimos, é metodológica. Porque qualquer indivíduo, qualquer pessoa pode usar a filosofia quadrante para quadrantizar qualquer pessoa que seja. Quadrantizar qualquer indivíduo, desde a experiência ordinária até o pensamento teórico. A filosofia quadrante, os quatro princípios últimos como método, se é metodológica, eu estou trabalhando a metodologia dentro da esquemática epistêmica, né? Ela pode ser usada na filosofia da ciência. Ou seja, eu posso quadrantizar qualquer cientista. Eu posso quadrantizar qualquer teoria científica. E o mais importante, que é o meu campo, eu posso quadrantizar qualquer filósofo. Porque todo filósofo, todo cientista está dentro de um quadrante. Está dentro das ultimacidades quadrantizantes. Então, veja, a filosofia quadrante ela é pesada nesse sentido. A filosofia quadrante, ela sobreviverá. E por fim, a filosofia quadrante, ela é meta-introdutória. Como assim meta-introdutória? Ela é o ponto de apoio para se iniciar um estudo filosófico. Porque eu posso fazer a pergunta, por exemplo, de modo sistemático. Posso fazer a pergunta, por exemplo, e dizer qual é o primeiro princípio de Platão, como Platão via a si mesmo, como Platão olhava para a realidade, como Platão enxergava o outro. E a partir disso aí, buscar a filosofia de Platão usando a metodologia quadrantizante no outro. E esse outro, Platão.
Então eu posso quadrantizar qualquer filósofo, qualquer cientista. Outro ponto. Eu desconfio não, acho que isso é uma verdade verídica, que os grandes filósofos não falaram do quadrante de modo sistemático porque era dado como uma premissa. Inerente e implícita. Por isso você não viu Platão, Aristóteles, Agostinho, São Tomás de Aquino e vários grandes filósofos do Ocidente. Filósofos medievais, filósofos da patrística, filósofos gregos. Você não irá ver eles falando de modo explícito do quadrante, porque o quadrante, na minha humilde opinião, para esses grandes filósofos na história do Ocidente e também do Oriente, né? Porque existe uma sabedoria filosófica no Oriente, de ser algo dado, era algo tão dado e tão verídico que não necessitava falar sobre. Então eu tenho essa suspeita. Por isso nós não encontramos nenhum filósofo falando do quadrante de modo explícito, porque já era tido como algo implícito. Então, por que você buscou sistematizar, Anderson? Para colocar alguns pontos para fora. E por quê? Eu não posso não filosofar. Filosofar para mim é como respirar. Então, eu ficarei conhecido como o, entre aspas, inventor da filosofia quadrante, mas o quadrante já está dado aí na história da filosofia. Não descobri a roda. Apenas sistematizei aquilo que já estava dado aí. E nessa sistematização, eu filosofo. Porque não se aprende filosofia, se aprende a filosofar. Kant diz isso. Mário Ferreira dos Santos também diz o mesmo. Então eu estou filosofando. Então é isso. Então a filosofia quadrante possui um peso. E o peso da história da filosofia está sobre ela. E a minha sentença, desde que o homem se levantou da sua animalidade e um primordial soprou nas narinas de Adão, da humanidade, a N chamar fôlego, o homem passou a ter consciência, de modo implícito, do quadrante. Então, de modo filosófico-teorético, eu explicito aquilo que estava, né, implícito. E minha oração é apenas uma: Deus me mostra a verdade da realidade. Eu não quero ser inovador, não quero nada disso, quero apenas a verdade da realidade.